O brasileiro come bastante carne. No entanto, a recomendação do Ministério da Saúde para quem faz consumo desse grupo alimentar e o grupo alimentar das carnes, de acordo com o Ministério da Saúde, engloba os ovos também. Então, a limitação de consumo desse grupo é de 100 gramas por dia. 100 gramas por dia dá mais ou menos a palma da minha mão. Eu não tenho uma mão muito grande, mas é em torno da palma da minha mão e da espessura do meu dedo, mais ou menos. Muita gente come, talvez, a palma da mão, a mão inteira no almoço, a mão inteira no jantar. Então, se a gente considerar que isso aqui é por dia, então excede bastante a recomendação. E por que o Ministério da Saúde limita o consumo de carnes? Porque as carnes, elas são compostas de basicamente proteínas e gorduras, e as gorduras presentes nas carnes são predominantemente do tipo saturada, um termo técnico para dizer que este tipo de gordura, desta forma, ela favorece o aumento daquele colesterol que ninguém gosta de ter alto no sangue. Então, essa é a razão do Ministério da Saúde limitar. Por quê? Porque colesterol elevado no sangue aumenta o risco de doenças cardiovasculares e as doenças do aparelho circulatório, que não são só as cardiovasculares, mas a pressão arterial, enfim, outras condições deste aparelho onde circula o sangue, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo também. Então, existe essa preocupação de limitar alimentos que favoreçam a elevação de substâncias no nosso sangue que lá na frente ou em última análise vão comprometer a nossa saúde. Então eu falei das 100 gramas de carne, que aí então a palma da mão. O que substitui isso ou que faz parte do mesmo grupo são os ovos. Então são 100 gramas de carne por dia ou 2 ovos cozidos, ou se não quiser cozido, quiser fazer frito, é um ovo só. Então é bem menor do que o que usualmente as pessoas costumam consumir. Para laticínios, o Ministério da Saúde também limita a 3 porções de laticínios por dia. Uma porção equivale, por exemplo, a um copo de leite, ou um copo de iogurte, ou uma colher e meia de requeijão, uma colher e meia de sopa de requeijão, ou 3 fatias de mussarela. Seriam aí ideias do quanto equivale uma porção. E se a gente for analisar, eu pelo menos vejo isso bastante na hora dos atendimentos, que tem muita gente que passa dessas 3 porções. Laticínio, as pessoas falam, eu vou comer queijinho branco porque eu tô fazendo dieta. Tem um professor que fala que queijo magro não existe, existe queijo menos gordo. Então os queijos eles têm um teor de aproximadamente 70%, 75% de gordura. E desta gordura, 70% é deste tipo saturada, que eleva ao colesterol. Então são alimentos extremamente calóricos, extremamente ricos em um nutriente que é importante para o corpo. É importante a gente comer gordura. Basicamente o nosso cérebro é todo gorduroso, as membranas, né, as capinhas de todas as nossas células têm uma estrutura bem gordurosa, a gente chama de lipídica, mas o excesso é que acaba fazendo mal. Então a gente limita, e aí por conta do que eu expliquei agora há pouco de doenças cardiovasculares, os laticínios também entram nessa lista que podem favorecer a elevação do LDL colesterol, que é aquele colesterol que pode entupir os vasos e levar a algum comprometimento do aparelho cardiovascular. Então, 100 gramas de carne por dia ou 2 ovos cozidos e 3 porções de laticínio, o que eu pessoalmente sugiro reduzir, ficar de 1 a no máximo 2 e, se possível, não todos os dias. Ok? Então, essa é a recomendação da ingestão de proteínas animais. Quem é vegetariano já tira as carnes, e quando eu falo carne, não estou falando só de carne vermelha, estou falando de carne de frango, carne de peixe, ou carne de porco, ou carne de outros animais que são menos consumidos, são menos usuais. Vamos falar um pouquinho agora de ferro. Ferro é um mineral extremamente importante para o nosso organismo, muito importante, porque a nossa célula vermelha, a hemácia,
ela precisa de ferro na sua composição para poder transportar o oxigênio. Então, só aí já é uma função extremamente nobre e importante do ferro no nosso corpo. Mas existe uma função que muito se fala, né, dessa questão de transportar o oxigênio, óbvio, porque sem oxigênio a gente realmente não vive, não consegue passar poucos aí minutinhos aí e manter a vida. Mas o ferro, ele tem um papel extremamente importante na produção de energia. Então, toda essa movimentação agora aqui, movimentando os meus braços, mantendo a minha coluna ereta para estar sentada, o meu próprio cérebro trabalhando para poder falar aqui com você, precisa de energia. E aí, para eu produzir esta energia, eu dependo de ferro. Então, é um elemento extremamente importante para o nosso organismo. Ele se torna extremamente mais importante ainda nas populações que ficam mais vulneráveis. Por exemplo, as mulheres em idade fértil, ou seja, essas mulheres que menstruam, que perdem sangue todos os meses, ficam mais vulneráveis ao ferro. Porque todo mês está perdendo um tecido, que é o tecido sanguíneo, que é rico em ferro. Então, as mulheres em idade fértil, onívoras, né, que consomem carnes, ou vegetarianas, estão sujeitas a ter carência de ferro da mesma forma, dependendo do volume menstrual. Uma condição que também faz a gente, entre aspas, perder sangue é quando a gente é doador de sangue. Então, homens ou mulheres, e mulheres ainda numa condição, vamos colocar mais crítica, porque se já está menstruando, se já perde ferro, ainda vai ser doadora de sangue, dependendo do fluxo menstrual, fica mais agravada essa perda, essa deficiência de ferro. É bem importante a gente olhar para este mineral e mais uma situação da vida que é a gestação. Na gestação, a mulher realmente ela precisa aumentar o volume de sangue para poder circular o sangue no corpo dela e também fazer a circulação de sangue pela placenta. Então, aumenta o volume de sangue circulando e em determinados estágios da gestação, que é mais para o final, o bebê começa a formar todo o tecido muscular dele e aí nesse finalzinho a demanda de ferro é muito grande. Então é um mineral extremamente importante. Em situações de carência a gente precisa usar o recurso da suplementação, mas no dia a dia a gente precisa garantir a ingestão de boas fontes. Quem são as boas fontes de ferro? São as leguminosas de forma geral, então todos os feijões, o grão de bico, as lentilhas, a ervilha seca, as favas, a soja, tudo isso que pertence ao grupo das leguminosas contém bom teor de ferro. E esses grupos, antes de serem consumidos, né, antes da gente cozinhar, a gente precisa deixar de molho em torno de 12 horas para poder eliminar ou reduzir o teor de uma substância chamada fitato. O fitato, todo mundo já fez a experiência, você deve ter feito a experiência, eu seguramente fiz. Quando a gente é criança, a gente coloca um feijãozinho no copinho, num algodão e vai pondo água e aquilo vira uma plantinha. O algodão não tem nutriente nenhum ali, apenas a água estimula que essa planta germine. O que faz essa germinação acontecer é o fitato dentro desse grão, que é a luz da planta que está lá dentro. São várias moléculas de fósforo e fósforo como um elemento de luz para fazer esse processo de germinação. Quando a gente pega um saco de feijão, coloca na panela de pressão e cozinha sem deixá-lo de molho antes, o fitato está lá dentro. Se eu colocasse um daqueles grãozinhos num copinho e deixasse ali úmido, ele viraria uma plantinha. Mas, então coloquei direto na panela de pressão e cozinhei, o fitato está lá. Este fitato, ele tem afinidade por esses minerais, ele tem afinidade pelo ferro, pelo zinco, pelo cálcio, pelo magnésio e pelo cobre, que são elementos bem importantes para o nosso corpo. E aí, quando eu como esse feijão que não ficou de molho, o fitato está lá, o fitato no meu intestino vai encontrar esses minerais, vai fazer uma ligação química bem forte, que nada vai conseguir separar, e aí eu vou perder este mineral, ele vai ser eliminado nas fezes. Como falei anteriormente, para ferro, não é nada interessante ficar perdendo ferro, especialmente nas populações ou nos grupos que estão mais vulneráveis. Então é importante para o ferro
eu deixar os grãos de molho 12 horas e trocar a água para cozinhar. Quando eu preciso de alguma coisa para ajudar a absorver melhor esse ferro, eu tenho um elemento que muita gente já sabe, que é a vitamina C. Você deve saber também. Quando eu consumo vitamina C, eu aumento a absorção do ferro. Onde que eu tenho vitamina C? Eu tenho vitamina C. O alimento que mais tem vitamina C é a acerola, depois o caju. Aí eu tenho em várias outras frutas, como a manga, o mamão, a goiaba, a laranja, a mexerica, o kiwi, o morango. Tudo isso são frutas bem ricas em vitamina C, em ácido ascórbico, que é o nome da vitamina C. Eu tenho outro ácido que chama ácido málico. Pelo próprio nome a gente já faz uma associação aí, que está presente na maçã. Esse ácido também ajuda bastante a absorção do ferro. Então, comer essas frutas na hora do almoço ou depois de uma refeição onde eu comi alguma leguminosa é interessante para absorver esse ferro. E eu citei as leguminosas como fonte, mas as folhas verdes escuras, elas também a gente pode considerar como uma boa fonte de ferro. Outros alimentos, por exemplo, das castanhas todas, a castanha de caju é a que mais tem ferro, melado de cana tem ferro, damasco tem ferro. Só que, por exemplo, para o melado de cana, eu não vou contar só com o melado de cana para conseguir ferro, porque eu vou comer um pouquinho só. Agora, feijões, leguminosas, eu posso comer 1, 2, 3 conchas por dia, dependendo da característica de cada um, dependendo da necessidade de cada um. Uma outra coisa bem importante para o ferro é a gente evitar o famoso cafezinho depois do almoço. O café é um alimento rico num antioxidante, então numa substância que é protetora, mas ele tem a mesma função ali, o mesmo papel, ele vai atuar da mesma forma que o fitato. Ele vai roubar vários minerais, inclusive o ferro. Então a gente espera 1h30 a 2 horas para a gente apreciar aquele cafezinho depois do almoço. E um outro alimento que a gente não mistura com fontes de ferro, com leguminosas e com folhas verdes escuras, ou seja, a gente não coloca na hora do almoço e normalmente do jantar, são os laticínios. Para quem consome ainda leite, queijo, iogurte coalhada, essas coisas, a gente não coloca, a gente não faz creme branco, a gente não coloca queijo na salada, a gente não coloca manteiga, creme de leite. Acima de tudo, queijo, porque são coisas assim que são pequenininhas e a gente acaba comendo, né? Quem consome acaba comendo mais. A gente não coloca quando tem arroz, feijão, verdura e legume, porque este cálcio vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, a gente faz uma separação. Leguminosas, a gente prefere deixar para o horário do almoço e da janta, e os laticínios a gente deixa predominantemente para café da manhã e lanches, quando esta for a escolha de consumo. Um outro mineral bem importante é o zinco. O zinco, ele atua no nosso corpo como compondo uma substância que faz o papel antioxidante. Então a gente produz um monte de radical livre, essas substâncias que não são muito favoráveis ter no nosso corpo, e esses antioxidantes que a gente produz no nosso corpo ou que a gente ingere da alimentação também vão funcionando como um recolhedor, um lixeiro aí, recolhendo essas substâncias que as células jogam para fora e que atrapalham, envelhecem, machucam o nosso sistema. Então o zinco, ele é bem importante na produção de um desses elementos, ele é importante na glândula tireoide, na produção de células reprodutivas, do sistema imunológico. Então é um elemento que a gente cuida bastante na alimentação vegetariana. As carnes contêm bastante zinco, então quando a gente as tira da dieta, a gente passa a olhar o zinco com outros olhos no sentido de preservá-lo. Então o cuidado que a gente tem para o ferro, que é deixar os grãos de molho, porque onde tem ferro tem zinco também, então as leguminosas são muito ricas em zinco. O cuidado que eu tenho de deixar de molho por 12 horas e trocar água para cozimento é o mesmo.
Então, para zinco, essencialmente esse é o cuidado que eu tenho, é essencialmente essa fonte. Um alimento que tem muito, muito, muito zinco é o germe de trigo, e um alimento que também tem bastante zinco é o gergelim. Aliás, o gergelim é um baita alimento porque tem muito cálcio, muito ferro e muito zinco. Então é isso aí, vamos cuidar do nosso zinco. Um alimento que as pessoas nem sempre lembram de ingerir e que o corpo não fabrica de jeito nenhum é o ômega 3. O ômega 3 e o ômega 6 são gorduras importantes para o nosso organismo, gorduras protetoras que o nosso corpo não tem condição de produzir. Então eu preciso receber da alimentação. Só que o 6 é muito fácil de eu pegar. Qualquer alimento vai ter facilmente, assim, vai ter ômega 6, mas o 3 não. O 3 eu vou encontrar basicamente na chia e na linhaça. Até trouxe aqui os potinhos que eu costumo ter dentro da minha geladeira. Então, a linhaça pode ser a dourada, pode ser a marrom. Aqui ela tá na forma de semente e a chia também tá na forma de semente. Então, esses são os alimentos mais ricos em ômega 3. Como que eu consumo? Eu preciso triturar, porque senão a gente vai consumir, dificilmente a gente vai conseguir morder, e aí a gente vai olhar as nossas fezes, vão estar meio pintadinhas aqui, especialmente de linhaça, que é fácil ver, a chia é um pouco mais difícil. Então eu trituro e ingiro em torno de 2 colheres de sopa, ou deste, tanto faz, ou uma dessa, como você gostar mais, como você preferir, ao longo do dia. Uma alternativa às sementes. O que a semente tem? Tem bastante fibra. Então, quem precisa de uma ajudinha para o intestino, é interessante usar esse daqui. Só que o volume é relativamente grande, assim, 2 colheres de sopa por dia, que você pode comer ao longo do dia, não precisa comer tudo de uma vez. Então, alternativas são as sementes, e a outra alternativa é o óleo. Esse aqui é o óleo que eu uso aqui em casa, tá até com um paninho aqui, porque se escorrer não meleca tanto. Então, se a gente optar pelo óleo, que pode ser o óleo de chia ou o óleo de linhaça, o volume disso daqui é bem menor. É em torno de 1 colherzinha de chá, que a gente pode colocar sobre a salada, pode colocar sobre o arroz e feijão, pode colocar sobre frutas, que é onde eu pessoalmente coloco. Eu de manhã como fruta, coloco aveia e aí coloco esta colherzinha de chá de óleo de linhaça, e seja a semente, seja o óleo, é suficiente para atender a nossa necessidade de ômega 3. Quando a pessoa consome carnes, o grupo das carnes, onde os peixes estão incluídos, nem sempre está comendo peixe, porque alguns peixes são a fonte de ômega 3. Alguns, vamos lá. O arenque, a cavala, o atum e a sardinha. O salmão é rico em ômega 3 se for um salmão pescado e não um salmão criado aí em cativeiro. Então, esse salmão criado em cativeiro não tem ômega 3, mas originalmente é um peixe fonte de ômega 3. Então, quem consome o grupo das carnes, teoricamente, se quisesse garantir o ômega 3, teria que consumir os peixes ricos em ômega 3 todos os dias. Então, eu tô falando isso porque quem ainda consome, quem tá na transição, tá deixando de comer carne, come peixe só de vez em quando, ou mesmo quem ainda come carne mesmo, carne de vaca, ou carne de frango, carne de porco ou outras carnes, não vai comer peixe todos os dias, então vai precisar usar a chia ou a linhaça todos os dias para garantir o ômega 3. Então, repetindo, 2 colheres de sopa da sementinha moída, de uma ou de outra, ou 1 colher de chá do óleo todos os dias.